Oi, gente, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem, na medida do que é possível, diante do que nós estamos vivendo, né? Que busquem aquilo que também traz felicidade, que traz alegria, satisfação, para a gente superar esse momento e para levar para a vida, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre a nossa gestão pessoal. Então eu já peço para que você deixe o seu like, para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, veja os links relacionados. É bem importante para a gente conseguir manter o canal, tá? Então, curte, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo e gestão pessoal. As duas coisas estão muito ligadas, né? A gente não tem como falar da gestão do tempo sem falar da nossa gestão pessoal. Pelo menos não da forma como eu enxergo, tá? Eu enxergo que a gente, quando fala em administrar o tempo, na verdade, o tempo é o tempo, ele existe, tá? Então ele tem, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, e o que importa é como nós distribuímos as nossas atividades ao longo desse tempo. Então, como nós fazemos? O que você tem feito? Primeira coisa, uma coisa bem importante, é você aprender a estabelecer o que é importante, o que é urgente, o que é prioridade, o que é circunstancial. Então, tentar definir na sua vida um pedacinho para cada uma dessas coisas. Nem sempre, considerando que nem sempre o que é urgente é importante. Às vezes a gente tem urgências como, por exemplo, o telefone tocar. Façamos de conta que o telefone toque agora. Essa situação seria urgente, mas não necessariamente ela seria importante. Por quê? Porque poderia ser a situação de alguém divulgando um produto, de alguém que ligou por engano, por exemplo, mas seria urgente, eu teria que atender, porque eu estou agora gravando aqui para o canal, e se o telefone ficasse tocando, ia atrapalhar a minha concentração, ia atrapalhar a produção do vídeo. Então seria urgente, mas não necessariamente importante. Será que a gente tem o hábito de fazer isso, de estabelecer o que é importante? Lembrando que a importância, ela varia de acordo com o período que nós vivemos. Então, se eu estou estudando, por exemplo, naquele período, estudar é importante. E eu preciso estabelecer períodos talvez diários, alguns outros semanais, para conseguir fazer o melhor estudo possível, conseguir, além das melhores notas, o melhor aprendizado possível. Eu tenho feito isso, eu tenho parado e analisado em que fase da vida eu estou e o que é prioridade agora, o que é de fato importante. Se a gente, por exemplo, está passando pela maternidade, talvez uma mãe de primeira viagem ou não, naquele momento, o que será que é mais importante? Com toda certeza, é o bebê, é acolher, é cuidar. Então, ele naquele momento é prioridade. E se a gente está com um projeto no trabalho, se eu estou cuidando de um evento, por exemplo, agora mesmo eu estou cuidando do Intersec 2021, nosso primeiro evento virtual realizado pelos alunos do Automação do Escritório Secretariado da FATEC São Paulo. E nesse momento, esse evento, ele é tanto importante quanto ele tem alguma urgência. Embora ele vá acontecer em maio, tem algumas coisas que precisam ser feitas agora que são já urgentes, que a gente já está assim na fase de trabalhando a toque de caixa para dar conta do que nós precisamos. Por exemplo, o contato, como eu fiz com muita gente que provavelmente está assistindo aqui o canal. Muita gente que, graças a Deus, se disponibilizou a nos ajudar. Então, nesse momento, cuidar desse projeto, que é o Intersec, é uma prioridade na minha vida. Então, eu dedico muito tempo a ele. Meus alunos sabem disso, né? Eu tô, esses dias, inclusive de feriado, eu tenho entrado em contato com eles, tenho mandado os aceites de alguns convidados, tenho mandado os contatos desses convidados. Então, nesse momento, cuidar desse evento é uma das minhas prioridades. Mas eu tenho outras. Hoje, por exemplo, foi dia de entregar a marmita aos vulneráveis que vão até os Cefras, lá no Largo São Francisco. Então, hoje eu tinha uma atividade que era prioritária. Não era urgente, por quê? Porque eu coordenei ela de tal forma
que eu tinha tudo cronometrado, então o tempo que a mercadoria ia chegar para eu cozinhar, os produtos não perecíveis que eu já tinha que preparar com antecedência. Então, tudo cronometrado, fruto muito, vou lembrar novamente, do meu aprendizado no secretariado. Eu já fiz uma live com a Isabel, presidente do COINS, e falei sobre isso. Muito do que eu faço, inclusive no meu voluntariado, tem a ver com o que eu aprendi no secretariado, fazer essa gestão do tempo, essa logística, os materiais, por exemplo, né, dos insumos que eu vou usar para as marmitas. Esse caminho todo tem muito a ver com a minha formação no secretariado. Então, a gente tem diferentes autores que trabalham com diferentes abordagens. Uma que eu gosto muito, que eu já tenho usado há algum tempo, é a do Christian Barbosa, Tríade do Tempo. Na Tríade, ele vai abordar, por exemplo, várias facetas que a gente tem na vida, né? Então, eu não sou nem só profissional, nem só dona de casa, nem só uma voluntária, eu tenho várias, né? A gente tem várias facetas, a gente tem uma multiplicidade de papéis a desempenhar e a gente vai estabelecendo o que é importante em cada etapa da nossa vida. A gente precisa lembrar, por exemplo, de separar um tempinho para as coisas que nos dão prazer, satisfação pessoal. Pode ser, por exemplo, aqueles 5 minutinhos de cafezinho com um colega, tá bom. Agora não pode porque estamos na pandemia, né? Mas daqui a pouco a gente vai poder de novo. E como é gostoso aqueles 5 minutinhos que a gente chama o colega, vamos lá tomar um café, vamos bater um papo? Isso também é importante. Às vezes a gente não valoriza, então distribuir o nosso tempo também com as atividades que nos dão satisfação. Por exemplo, no meu caso específico, além de gostar muito desse cafezinho, fazia semanalmente um almoço com os colegas do trabalho, o professor José Roberto, a professora Cristina, a professora Glauce, às vezes a professora Joyce, às vezes a professora Eliana, ou um cafezinho da tarde com a Glória também. Então, essas paradinhas que às vezes a gente coloca como ladrões do tempo, desde que elas sejam bem administradas, elas são necessárias, né? Tá, elas roubam um tempinho? Pode ser. Mas elas são extremamente necessárias para a gente desopilar, né? Para a gente tirar aquela pressão que a gente tem e até se tornar mais produtivo depois que a gente volta. Então, tenta olhar cada uma das atividades que você tem na vida e verificar como você tem distribuído. Por exemplo, tirando um tempinho para fazer uma coisa que você gosta. Já falei, né? E tem aqui no canal as plantinhas. É uma das coisas que eu gosto muito. É claro que eu tiro diariamente um tempo para cuidar delas. São muitas. É claro que elas dão trabalho. Mas é uma coisa que eu gosto. Então, procura verificar também no seu tempo, no seu dia, o que você gosta. E quando você aprende a fazer a sua gestão pessoal, distribuir o seu tempo ao longo do seu dia, da sua semana, do mês, você também vai aprendendo a fazer isso com as agendas dos executivos, das equipes que você assessora. Você vai aprendendo a estabelecer prioridades, a analisar o que são urgências, o que é importante, né? Na verdade, prioridade a gente costuma dizer que é a junção do que é importante com o que é urgente. Às vezes a gente tem essas duas coisas, né? Se tornou urgente, mas é importante também. Qual que é o ideal? Que as coisas estejam bem distribuídas de tal forma que aquilo que é importante, como coordenar um projeto, por exemplo, você consiga gerir a sua agenda, distribuir de tal forma que você consiga fazer num tempo adequado. Então, primeiro, se auto-administre, conheça o que você tem de tarefas, o que você precisa fazer para o trabalho, para a escola, para a família e separe um tempinho para você. Mesmo que esse tempinho seja 5 minutos de contemplação, seja 5 minutos de meditação. Eu vou deixar uma indicação no Netflix de uma meditação muito boa. Vou deixar também uma outra meditação que eu sigo, da Camila Zen, que eu adoro, curto pra caramba. Vou deixar alguns canais de plantinhas e vou também deixar o canal da Paola, que eu tô seguindo, que eu adoro, para culinária. Encontre algumas coisas que te tragam satisfação. Sobretudo nesse momento que estamos vivendo, é fundamental que a gente emane boas energias, que a gente concentre em coisas positivas, para que esse círculo, essas boas energias circulem em nossa volta, por nossos amigos, familiares, para que a gente transforme esse mundo no lugar ideal, no lugar bom que a gente quer viver, né? E um pedacinho depende de cada um de nós. Então, dá uma olhada como você tem feito a sua agenda, como você tem coordenado
as suas atividades. E quando você aprender a fazer isso para você, você vai conseguir distribuir isso com a equipe, com gestores que você trabalhe, tá? Mas primeiro aprenda com você. E crie mecanismos para ter follow-up, para conseguir ter lembretes que não te deixe perder prazos. Quem trabalha com passaportes, com vistos, com eventos, tem N demandas. Quem trabalha no secretariado precisa aprender a criar mecanismos de follow-up, de lembretes. Eu até vejo que tem gente que usa, por exemplo, post-its no computador. Particularmente não gosto muito, né? Eu acho que não é funcional. Mas se pra você é, tudo bem. Não tô aqui pra julgar nada, tô aqui pra fazer uma coisa leve. Então descubra o que funciona pra você. Eu uso muito agendas com lembretes, eu trabalho bastante usando lembretes no Outlook, lembretes, agora que eu tô trabalhando com lembrete no Teams. Não acerto 100% do tempo, ninguém acerta. A gente procura sempre fazer o melhor na maior parte do tempo. Bom, se algum dia a gente acerta tudo, que bom, que legal, né? Se parabenize, se abrace, que bacana, e também precisa aprender a fazer isso, parar de se auto-sabotar, parar de usar mecanismos que nos joguem para baixo. A gente precisa agora, de ficar para cima, para essas energias emanarem, circularem e melhorar para todos nós dentro do que é possível. Então, dá uma pensada no que você tem feito. Eu sugiro que você leia a Tríade do Tempo do Christian, se você tiver um tempinho. Aliás, gente, uma coisa muito bacana que a gente tem feito, né? Eu falo que na pandemia a gente teve várias etapas. Eu tive a etapa de fazer pão, aí eu tive a etapa de jogar todas as noites, a gente escolhia algum jogo, muito frequentemente o dominó. E aí eu tive várias etapas. A etapa que nós estamos vivendo agora é a etapa de levar os cachorrinhos uma vez ao dia, todos juntos. A gente leva mais vezes, mas todos juntos, uma vez ao dia. A gente tem meditado todos os dias juntos, né? Nós somos meu marido, eu, minha filha e meu filho. Então a gente medita junto, a gente leva os cachorrinhos juntos para passear. E nós também fazemos a hora da leitura. Então assim, é até legal, porque é uma coisa que nós não tínhamos antes. Cada um lia um pouco em seu espaço. E a gente diz, o meu filho não gosta muito de ler, então às vezes ele não lia. E como agora a gente está fazendo isso junto, a gente estabeleceu um horário para isso, ele está pegando gosto pela leitura. Então assim, mesmo de uma situação ruim, a gente consegue tirar alguma coisa positiva. É difícil, mas a gente consegue. Então eu posso dizer que gerindo o meu tempo, eu consegui tirar algumas coisas, como o tempinho da meditação, o tempinho da leitura, o tempinho do passeio com os cachorrinhos. Inclusive, um deles acabou de pular aqui. Fala oi, Gizmo. Não dá, né? Você não sabe falar oi. Desculpa. Então vamos lá. Então o tempinho, ele pulou de volta, ele quer participar do vídeo. Espera um pouquinho. Então o tempinho pra cá. Agora vem o Billy. Tá difícil. Gente, bom, essa é uma coisa que eu não tenho como lidar, porque eles não largam do meu pé, eles estão sempre por aqui. E vocês viram que eles, né, não têm a menor noção, não estão administrando o tempo deles. Para eles agora é a hora de brincar, mas tudo bem. Então, eu descobri nessa última fase agora o que a gente tem feito muito mais em grupo, né, na família. Então a gente tem lido, a gente tem feito a meditação, a gente tem levado os cachorrinhos, isso diariamente. Essa rotina, estabelecer rotinas também é importante. Eu sei que às vezes a rotina nos aprisiona, mas a gente tem que trabalhar com a rotina pra gente ter, assim, a sensação de segurança. Então alguma rotina é importante. Veja aí o que é importante para você. E aí, sabe o que você faz? Compartilha aqui. Queria te ouvir também. Queria saber o que você pensa de tudo isso, tá bom? A gente vai voltar, vamos falar outras vezes sobre a administração do tempo, os outros autores. Mas hoje eu fico por aqui, pedindo a você com muito carinho, deixa o seu like, se inscreve no canal. Às vezes perde um tempinho, mas é bem importante para quem produz o canal. Então ajuda a gente, faz isso. Vamos nos falando, um beijo grande, gente, muita luz, muita positividade para que a gente passe por esse momento e a gente chegue mais forte do outro lado, né? Sentindo muito por todas as perdas, mas conectando a força maior, que no meu caso chamo de Deus. Obrigada.